Conjunto de livros. Interessante isso. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Olha que coisa interessante. Ela foi o primeiro livro impresso do mundo. Ela é o livro mais vendido no mundo também. Glória a Deus, né? Que bênção! A Bíblia, ela tem uma sociedade bíblica em cada país. Olha que coisa interessante. Cada país tem uma sociedade bíblica onde faz as suas traduções. A Bíblia original, aqui é interessante, não existia capítulos, nem versículos. E aquele título lá, que coloca em cima também, aquilo também não tinha, não. Ela foi introduzida depois. A Bíblia só surgiu em português em 1748. Olha, pouco tempo atrás. A Bíblia foi escrita originalmente em 3 idiomas: em grego, hebraico e aramaico. Olha que interessante. A Bíblia, ela é o nosso tesouro. Aleluia. Ela é a nossa guia. Tanto é que quando a igreja romana começou a ter o monopólio da informação, por assim dizer, a primeira coisa que ele fez foi tirar a Bíblia de excesso, porque aí ela pode falar e escrever o que ela quiser. A Bíblia é o nosso tesouro. Tem um teólogo que diz assim, que a Bíblia ela é a mãe de todas as heresias. Eu discordo. Vou falar que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, mas eu posso falar que uma interpretação equivocada é sim, um fruto de heresias. A heresia é o fruto de interpretações equivocadas. Então, a Bíblia é o nosso tesouro. Nós precisamos amar a Bíblia. Entendeu? Nós tivemos tantos países que eu estava vendo um vídeo hoje, que a minha mãe me mandou. Quantos países não têm acesso à Bíblia? Que as pessoas têm que entrar escondido, não se pode mais falar que a igreja está sendo perseguida, tem que falar que são famílias perseguidas. Então, a Bíblia é um bem que muita gente queria ter e não pode ter. É muito bom termos acesso a essa informação. Então, que nós possamos dar valor a isso, a termos a Bíblia, a palavra de Deus. Bom, mas, dito isso, eu queria começar a falar algumas coisas. Já que a Bíblia é a semente que nós vamos lançar em todos os solos, e é importante a gente pregar para todo mundo. A Bíblia fala que a semente foi lançada em todos os solos. Se aquele solo não vai dar fruta, aí o problema é do solo. Mas nós temos que lançar. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Quem sabe o motivo desse culto aqui sobre missões? Aí é uma pergunta retórica, não precisa responder. Quem sabe por que nós temos culto de missões? Por quê? Para pensar. Por que um culto de missões? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu esse tipo de mensagem, né? Porque nós precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, nós precisamos orar por quem faz missões. Amém? Amém? Depois nós precisamos contribuir para missões. E por final nós precisamos ir fazer missões. Então geralmente o culto de missões tem esses 3 temas. E aí é aquilo que vai conscientizar a gente. Vamos orar por missões, e vamos investir em missões, e vamos evangelizar. O irmão Wagner falou agora, o evangelista Wagner falou sobre o importância do evangelismo, e nós estamos ardendo sobre isso. Eu já estou planejando já as pautas, nós vamos fazer evangelismo com música. Olha que bênção. Vamos louvar a Deus e vamos pregar o evangelho. Mas aí esse culto aqui é justamente para fazermos isso, dar essa motivação para vocês, para que vocês se sintam motivados. Mas aí eu gostaria de fazer mais uma pergunta. De tantos cultos que você tem visto, tantas palavras tem ouvido sobre evangelismo, o que de fato mudou na sua vida até hoje? Quantas mensagens você ouviu até hoje sobre evangelismo? Sobre nós precisamos contribuir, e nós precisamos pregar, e nós precisamos enviar. Mas essas mensagens têm feito alguma coisa na sua vida até hoje? O que tem feito na sua vida? Eu gostaria que você refletisse sobre isso. O que de fato tem feito? Quantas mensagens vão ser necessárias
para você fazer alguma coisa de fato. Ou não chegar em casa, nossa, que mensagem gostosa. O pastor David falou uma mensagem de evangelismo tão gostosa, mas aí você senta e segue a sua vida. Aí no outro mês vem outro irmão, que mensagem gostosa, que mensagem maravilhosa, e falou comigo, mas aí você volta para sua casa e continua. E aí eu gostaria de perguntar, e essa pergunta falou comigo uma vez, quando até então eu era da Batista, eu comecei esse projeto de evangelismo. Quantas mensagens de evangelismo você necessário para você tomar atitude e fazer alguma coisa? Oh, glória! A gente precisa parar de sair a gente precisa parar de ficar na nossa zona de conforto e sair. Porque a mesma Bíblia que faz, vinde a mim todos os que estáis cansados, é a mesma que fala, agora ide. Aleluia! Ide pregai. O mesmo Deus que acolhe é aquele que envia. Aleluia! Aleluia! Então a gente precisa aproveitar esses cultos de missões, que é muito bom, e meditar e falar, Deus, o que eu estou fazendo de verdade? O que é que eu estou fazendo de verdade? Nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui nesse culto, e é tão gostoso aqui nesse culto. Tem uma história, uma ilustração de um navio, contei para minha mãe hoje isso. Um navio que estava numa festa no cruzeiro, muito gostoso, olha que gostoso. Num navio no cruzeiro lá, e todo mundo cantando e comendo e se divertindo. E aí de repente alguém lá fora avistou alguns, tinha um barco que tinha virado e tinha as pessoas que estavam afogando. E aí ele falou assim, nossa, tem alguém afogando. Aí ele chamou lá, gente, tem pessoas lá fora afogando. Vamos lá, precisa de ajuda, a gente, vamos, vem. Mas as pessoas, não, estamos aqui comendo, estamos bebendo, está tendo música, está gostoso aqui. E aí as pessoas ignoraram o rapaz que estava lá fora. E aí no final das contas, poucas pessoas foram ajudar. Algumas pessoas foram salvas, mas algumas morreram. Quantas vezes nós estamos aqui no nosso culto, na nossa igreja, no ar-condicionado gostoso, cultuando, cantando, louvando a Deus, olha que gostoso, mas a gente não está preocupado com quem está lá fora, se afogando no mar da depressão, da angústia. Quantos pastores hoje em dia estão se suicidando? Quantas pessoas estão se matando? Por quê? Porque a angústia hoje em dia está muito grande. Quantas vezes a gente está aqui na nossa igreja e não está nem preocupado com quem está lá fora, perdido no álcool, na droga, na prostituição? Quantas pessoas estão aqui dentro, presas nessas prisões, e a gente não consegue olhar do lado e ver? O que acontece de verdade é que a gente está tão preocupado com a nossa vida pessoal, eu falo assim, alguns, né? Vou falar que a gente se acostumou com a nossa performance religiosa. A gente acostumou a cantar, a pregar e a vir aqui a participar desse clube, que nem lembra que existem pessoas que precisam de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos semear a palavra de Deus. Aleluia. É importante isso, é o nosso objetivo. E aí eu gostaria de falar sobre isso. E aqui foi só uma introdução. E eu queria falar sobre o tema semeando a palavra. Nós precisamos semear a palavra de Deus. Aleluia. Precisamos semear essa palavra, essa Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia fala que essa Bíblia, essa palavra é viva. Ela é viva e eficaz, ou seja, ela se revela. Eu estava fazendo um seminário uma vez, para ser pastor batista, né? Para ser pastor batista tem que fazer seminário. E aí, no primeiro dia de aula, eu falei assim, ó, se você vem aqui no curso para ter revelações da Bíblia, você está no lugar errado. Aqui nós vamos te dar um curso sobre a história da Bíblia, sobre a história da igreja, e tem muita informação valiosa para o seminário. Mas se você quiser revelações da Bíblia, é no seu diário com Deus. A Bíblia se revela todos os dias. Por isso que é importante nós meditarmos todos os dias na palavra de Deus. Todos os dias. Então nós temos que semear a palavra de Deus. Mas por que nós temos que semear a palavra de Deus? Por quê? E o que o texto faz aqui? Gostaria de expor agora sobre isso. Primeiro motivo, e a primeira coisa, porque nós temos que semear a palavra de Deus,
é porque a palavra aponta um caminho que leva para a salvação. Aleluia. Aleluia. Nós temos que semear a palavra, porque é a palavra que aponta um caminho. É ela que se revela. Eu conheço pessoas lá em São Paulo que tinham o Evangelho de João e ganhou na rua, e aí foi ler e se chorando aceitou Jesus sozinho. O Evangelho de João se revelou e ele falou: é isso mesmo que eu quero. Então, nós precisamos semear a palavra, porque essa palavra aponta um caminho para a salvação. E essa transformação gera alguns frutos. E aqui está no versículo 10, que diz assim, ó, 10. Vimos que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Começa com crer na palavra, e depois confessando. Aleluia. Olha Deus. Crer representa entregar a sua vida, principalmente as suas decisões. Nós precisamos entregar a nossa vida, e não só a nossa vida, mas o que nós fizemos com ela, com quem nós vamos nos relacionar, como nós vamos fazer. É Deus que opera toda a nossa vida. Glória a Deus. Às vezes a gente dá as cabeçadas na vida porque a gente quer fazer carreira solo. E Deus fala assim: então vai lá ver o que você consegue. E às vezes a gente volta, eu estou falando, me ouve. Então, crer em Deus é entregar a sua vida. Precisamos confiar que Deus sabe exatamente o que nós necessitamos. Quem consegue abrir Gálatas capítulo 2, versículo 20? Vamos ler a Bíblia um pouco hoje. Aleluia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Quem achar pode ler alto. É um texto muito conhecido. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia! Se eu creio em Jesus, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Logo as minhas decisões têm que ser nele. Aquilo que eu quero tem que ser dele. Ele tem que ser o centro da minha vida. Ele precisa ser o centro. E todo o meu objetivo tem que ser para ele. A Bíblia fala que é por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus! Nós não podemos esquecer que ele é o nosso protetor, ele é o nosso ajudador. Nós precisamos crer em Jesus. Então começamos a crer e entregando a nossa vida. E depois Deus fala assim: crendo e confessando para a salvação. Confessar representa com palavras que Jesus é o único Senhor e Salvador. Nós precisamos saber. Aleluia. Glória a Deus. Confessar com palavras que Ele nos salvou. Quantas vezes, e esse ano eu posso falar que esse ano passei um ano de muita tribulação. Minha mãe sabe disso. Eu passei um ano que, aquela música assim, que fala assim, ó, sabe, por um trilho para desistir, e faltou isso aqui para você cair, mas no final você tentou mais uma vez. Aleluia. Eu passei eu passei esse ano, esse hino. Eu tive crise de ansiedade no começo desse ano. Eu tive angústias e a minha vida quase foi. Mas o Senhor me guardou, sabe? E nós precisamos confessar, falar que Deus é nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Precisamos ser exemplos. E precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Salvador e principalmente que Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E não adianta nós achar que Ele é nosso Salvador sem que Ele seja nosso Senhor, porque é muito fácil querer que Ele te salva, mas aí agora é comigo, né? Não, ele é o nosso Senhor também. Aleluia. Porque muitos querem Jesus como Salvador, apenas alguém que vai ajudar e vai abençoar de vez em quando, mas é alguém que tem que ter controle na nossa vida. Aleluia. O Senhor é aquele que fala: vai, volta. É entender que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, Ele sabe o que é melhor. Aleluia. Então essa transformação que a Bíblia faz, que a palavra do Senhor faz,
ela nos faz crer e nos faz confiar no Senhor. Além disso, confessar é reproduzir em palavras a nossa fé, em ações e frutos. Não é apenas crer, precisamos viver realmente o que se crê. Nós precisamos se crer isso. Em Tiago, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Quem pode abrir aí? Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18. É um texto muito conhecido. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aleluia! Sendo assim, a palavra de Deus transforma o homem, além de ser salvo, ele transforma para ser uma testemunha. Essa salvação, essa fé que gera em nós, ela precisa gerar frutos. Aleluia. Ela precisa gerar frutos. Não é apenas falar sua crente. Precisamos ver em você o cristão. Não é ser um crente, eu vi essa semana, um crente de agente secreto, né? Aí ele é crente? Não é possível. Nem parece crente. Mas confessar é expressar o nosso testemunho. É expressar que nós somos dele. Aleluia. Que a nossa vida pertence a ele. Glória E as pessoas olham para nós e falam: nossa, eu quero ser igual a ele. Aleluia. Nós estamos aqui nesse mundo vivendo as mesmas coisas, passando as mesmas dificuldades. Tem um pastor aí muito polêmico que ele fala que nós somos o mesmo lixo de todo lixo. Ele fala assim que nós e o povo do mundo, a diferença é a graça, é o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, nós estaríamos lá fora. Eu falei para minha mãe essa semana, eu converso muito com a minha mãe, daquele hino, uma banda muito famosa que fala assim, ó: mas se de mim desistir, de ti não desistirei. Quer dizer assim, se Jesus desistir de mim, eu não vou desistir dele. Se Jesus desistir da gente, a gente está perdido. A gente está morto. Em Romanos, no capítulo 1, fala: olha, porque vocês não quiserem me adorar, então eu vou entregar a vós mesmo. A nossa carne é pecaminosa, já falamos sobre isso. Então nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus e confessar que Ele é nosso Senhor e Salvador. Precisamos servir de testemunhas. Depois disso, Paulo vai fazer uma garantia no versículo 13: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aleluia! Que texto maravilhoso! É uma garantia, uma afirmação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não tem essa. Nós temos essa garantia. A salvação está disponível a todos, sem exceção. Por isso que no versículo 12 ele fala assim sobre o judeu, né? Porque não há diferença entre judeu e grego. Em outras versões fala judeus e gentios. E não tem mais diferença. Todos nós somos salvos. Não tem mais aquele povo. Nós todos que somos de Jesus somos salvos. Somos resgatados. Somos o povo de Jesus. Precisamos saber disso. O texto está dizendo que não importa o que aconteça, seja quem for, a situação que você for, a pior dificuldade, todos que invocarem o nome do Senhor Jesus será salvo. Não tem essa, nós temos essa garantia, o Senhor nos garante. Em Hebreus, no capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como eu já falei aqui no começo, a Bíblia de Deus, a palavra do Senhor se revela para nós. Nós precisamos meditar todos os dias. Então nós precisamos semear a palavra, porque ela aponta a salvação, ela resgata, ela transforma. É nela que nós vamos aprender a dar frutos. Amém? Amém. Então, nós precisamos semear a palavra de Deus, porque Ele aponta um caminho para a salvação.
Em segundo lugar, e é o segundo princípio que eu enxergo aqui no texto, nós temos que semear a palavra de Deus, porque é a nossa responsabilidade fazer isso. É a nossa responsabilidade. Como vimos aqui no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está claro isso? Agora, olha só no versículo 14 e 15. Paulo faz uma série de perguntas, né? Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam a paz, do que anunciam as boas obras. Nós podemos ligar então a primeira pergunta à última. Como invocarão se ninguém vai pregar o Evangelho? Como alguém vai ser transformado se às vezes nós estamos preocupados demais em cantar bonito, em discutir teologia, em discutir política? Estamos aqui perdendo tempo, tantas vezes falando coisas fúteis. Aliás, uma vez eu estava estudando sobre isso. A Bíblia como fala assim, palavras não advogadas, palavras torpes. A gente tem ideia de palavra torpe, é um palavrão. Não pode falar palavrão, não, mas palavra torpe representa qualquer palavra que não tenha uma edificação, que não traz um benefício próprio, que não ajuda em nada. Então muitas vezes a gente não está falando palavrão, mas está falando palavra torpe. Estamos falando palavras que não edificam, conversando coisas que não edificam. Quando a gente fala coisas e assiste coisas e perde tempo. Então, as pessoas estão morrendo. E aí Paulo falou, como é que eles vão invocar se a gente não vai lá? Se a gente não vai e pregar o Evangelho e servir como testemunha, se a gente não for atrás, porque é nossa obrigação. Logo, o que tem que nascer em nós é um sentimento que nasceu em Jesus. Quando perguntaram para ele assim, o senhor já comeu? Já se alimentou? O que Jesus disse? A minha comida é fazer a vontade do Pai que está no céu. Logo, isso é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Não há mais nada importante do que o amor pelas almas perdidas. Isso tem que arder no nosso coração. Essa responsabilidade de buscar as almas, de pregar o Evangelho, porque é muito fácil a gente estar aqui. Já falei isso para vocês. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar da virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós somos adquiridos para anunciar o Evangelho. Aleluia. Esse foi o nosso propósito. Essa é a nossa chamada. De todo mundo que está aqui, não só do grupo de evangelismo, não só do pastor, mas de todos. Nós somos eleitos, somos chamados, fomos resgatados. Aleluia. Eu sou cristão desde do berço, né? Não vou falar que eu não nasci crente, que ninguém quer nascer crente. Mas eu tive minha fase de mundo. E aí uma vez o irmão Valber falou que na época de trevas dele, ele ia para o cemitério, né? Eu também. Só que eu sou um pouquinho mais velho, mas minha mãe sabe disso. Eu tive minha fase ruim, que eu desisti da igreja. Mas tem pessoas que já veio do mundo. Quantas vezes você que veio do mundo sabe a perdição que você estava, o lado de lama que você estava, e você não sabia o que fazer, e Deus foi lá e te tirou para fora, e te tirou, e te lavou, e te transformou. Agora Ele quer que você faça isso. Amém. Que você sinta salvo e vá atrás daquele que está perdido. Aleluia. Aleluia. Essa é a nossa obrigação. Nós somos eleitos, fomos escolhidos para fazer isso. Nós temos que ter o nosso propósito é anunciar o amor de Deus, e que nada possa impedir, e que nada impede esse amor de chegar a nós. E em Romanos capítulo 8, versículo 38 diz assim: porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados,
nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em nosso Jesus. Aleluia. Semear a palavra de Deus é um privilégio. Nós estamos cercados por esse amor, aleluia. Mesmo não tendo reconhecimento, às vezes a gente prega o Evangelho. Teve um caso que aconteceu comigo. Nós fazemos um evento chamado Arena Jovem. Fazemos aqui em Ardina, Nova Independência e Castilho. E aí a gente fez uma vez Nova Independência e aí juntou algumas pessoas para fazer evangelismo na cidade de Nova Independência. E aí todo mundo ficou lá trocando de roupa para fazer um culto, que ia fazer um culto na praça, e ficamos ensaiando. E fomos em 4, e nós visitamos Nova Independência. Eu me lembro que a gente visitou umas 20 famílias, convidamos. E das 20 famílias que a gente chamou no culto, 4 pessoas se converteram, se aceitaram naquela hora. E aí na hora do culto, que está todo mundo lá, a gente estava no cantinho lá, e estava todo mundo cantando e pregando, aquelas almas lá, e a gente estava cansado, a gente passou um dia evangelizando, pregando, sabe assim? Mas Deus tocou no meu coração, mas isso aí é a prova, é um privilégio, é a resposta. A gente precisa ter lá, nós que evangelizamos, não. Deus sabe que nós precisamos trabalhar isso. Às vezes a gente vai trabalhar e evangelizar e não vai ter o reconhecimento. Mas nosso reconhecimento vem de Deus. Aleluia. A nossa história vem de Deus. O nosso final vem do Senhor. Glória a Deus. Tem uma história, eu acho que muita gente conhece essa história, de um casal de missionários que ficou 20 anos no evangelismo, lá para fora, e pregando o evangelho. E depois, quando ele voltou no navio, ele voltou assim: será que o pessoal está me esperando lá? Será que está tendo alguma recepção? Chegou lá no navio, tinha muita gente já. E foi, estão esperando a gente. Só que não era mais, não era para um outro atleta que estava chegando. Na hora que ele saiu, não tinha ninguém. Aí eles foram embora. E o missionário ficou triste. Assim: olha, falou para o esposo dele: ó, vai fazendo um café que eu vou pensar. Será que valeu a pena a gente trabalhar todo esse tempo para não ter reconhecimento? E aí ele foi e ficou lá, e ela ficou fazendo café. Aí quando ele voltou assim, ele falou assim: você falou com Deus? Ela falou: falei. E aí ele falou assim: o que ele falou com ele? Ele falou que a gente não chegou em casa ainda. Aleluia. Nós ainda não chegamos em casa ainda. O nosso reconhecimento não vai ser aqui. Glória. Aleluia! Às vezes a gente faz, e como é difícil fazer, trabalhar, às vezes a gente vai sozinho, porque nem todo mundo gosta de fazer isso. E às vezes a gente está sem força para trabalhar, mas o nosso reconhecimento vem com o Senhor. Aleluia. Precisamos semear, porque a nossa recompensa será na glória. Glória a Deus. Precisamos semear, porque essa é a nossa responsabilidade. Nós somos eleitos para isso. Nós precisamos fazer isso. Aleluia. Amém? Nosso tempo está indo misericórdia. Precisamos semear a palavra. Por final, para terminar. Porque a palavra, dela vem a nossa fé. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! O que o apóstolo termina dizendo é que semear a fé é tão importante, porque é através dela que recebemos a palavra, a fé. Aleluia. E isso é muito preocupante, porque o tipo de fé que se recebe está relacionado ao tipo de palavra que se recebe. Infelizmente, hoje, na maioria das igrejas que estão na mídia, estão pregando uma fé voltada para conquistas materiais. Então, se a palavra pregada ela é diferente, a fé que nasce é uma fé diferente. É uma fé para aqui. Em 1 Coríntios,
no capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a nossa fé for só para aqui, para essa terra, nós estamos perdidos. Nós temos que pagar uma palavra genuína que gere a fé verdadeira. Por isso essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Quando a mensagem é genuína, produz uma fé, e essa fé produz alguns propósitos mais profundos. Não só uma fé que conquista. E aqui a Bíblia não fala que ele não é capaz de fazer isso. Nós precisamos de fé, sim, para conquistar nossas coisas. Mas a fé, ela produz mais coisas do que isso. E ela é mais profunda. Aleluia. A primeira coisa que a fé produz está em 1 Coríntios capítulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E é um texto muito fácil, muito pequenininho, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Porque andamos por fé e não por vista. Isso quer dizer, mesmo que não faça sentido, se tudo que você planejou deu errado, nós andamos por fé. Aleluia. A nossa fé é a fé que nos faz caminhar em segundo sentido. Nós confiamos que nós estamos indo porque Deus está nos guiando, mesmo que às vezes não faça sentido. E às vezes acontece isso. Parece que está tudo fechado, que nada está dando certo. Eu falo, meu Deus, isso aqui, esses dias aí eu até vou até contar esse testemunho. Teve um dia que aconteceu tudo errado. Tudo errado. E começou a dar, sabe, eu tenho algumas responsabilidades e veio o dobro. E eu tive que resolver uma, aparecer mais 4. E resolver essas 4, aparecer mais 3. E além de fazer meu serviço, ainda faço o serviço dos outros. E foi assim um dia até a hora de ir embora, tendo que resolver problema, e as coisas foram assim. E aquele dia foi aquele dia assim, eu falei: Senhor, misericórdia, Jesus. E aí eu sentei no meu banco, e eu sentei, eu comecei a assistir um vídeo que eu estava muito cansado. E aí é um vídeo que fala sobre um missionário. E aí Deus falou no meu coração: irmãos, eu senti uma alegria tão grande. E eu vi falando línguas até na casa da minha mãe. Eu comecei a falar línguas, eu falei: Jesus, e aquilo me confortou. Mas tem dias que ia dar tudo errado. Que acontece, parece que você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mesmo assim, nós temos que andar com fé. Aleluia. Essa fé gera confiança que nós estamos andando e Deus está nos protegendo. Mesmo que às vezes não pareça. E às vezes parece que a gente está sozinho. Às vezes parece que é só nós e Deus. A diferença é que eu e Deus é sempre maioria. Aleluia. Oh, glória. Mesmo que não pareça, nós temos que andar, precisamos continuar. E essa fé nos gera confiança. Não é só uma fé que faz a gente conquistar, mas é uma fé que faz a gente caminhar. É uma fé que faz não desistir. É uma fé que transforma em nós, que nos transforma. Como eu já falei recentemente no texto que diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, e esse texto é muito gostoso, porque ele fala assim: tudo contribui. O que está passando na sua vida é para o seu bem. Então, não se preocupa. Então, essa fé produz confiança. Aleluia. Em Efésios 6, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se a fé me faz caminhar, a fé também é um escudo. Aleluia. Como diz o professor David, na EBD, a fé é um escudo que nos ajuda a proteger os dardos inflamados do maligno. Porque às vezes, como ele me falou,
vem flecha de longe, vem, e eu preciso estar protegido. Então a fé nos protege de tentações, de impedir de cairmos em tentações, porque nós temos nossas fraquezas. Aleluia. A nossa carne tem isso mal. Se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, a gente faz besteira. Nós precisamos ter fé e confiar que o Senhor vai nos proteger. Aleluia. E por fim, é pela fé que somos salvos. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. A fé está envolvida em toda a nossa caminhada cristã. Pela fé nós andamos, pela fé nós nos protegemos, e pela fé somos salvos. Então precisamos semear a palavra de Deus, porque é por ela que nós temos essa fé. Nós precisamos semear a palavra de Deus, porque é nossa obrigação, porque ela aponta a salvação, e porque ela produz uma fé genuína, uma fé. Precisamos semear a palavra de Deus, porque nós éramos escravos do pecado, destinados ao inferno, mas Cristo nos amou primeiro, e fomos resgatados. Por isso precisamos anunciar o que Ele fez por nós. Aleluia. Nós precisamos semear a palavra de Deus, porque isso está no coração de Deus. Que você e eu possa meditar sobre isso. Fique de pé. Vamos orar. Oh, glória. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, por tudo isso, Senhor, pela sua palavra, Jesus. Que possamos ser, Senhor Deus, semeadores da sua palavra, Jesus. Que possamos ter coragem, Jesus, para alcançar as almas lá fora, Senhor Deus. Que possamos estar, Senhor Deus, prestes a dizer sim, Senhor Deus, aleluia, Senhor. E que possamos ter, Jesus, cheio do Espírito Santo, Senhor. Que possamos estar aqui, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória! Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo, se com toda a igreja em Planalto e todo o povo de Deus, diga junto! Amém! Meus irmãos, não se esqueçam que a rampa é lateral agora, tá? Não vai na confiança não, tá bom? Eu vou colocar o corrimão ainda, mas presta atenção. Vou colocar uma parte.